Olá pessoal, eu sou o Josuel e estou tentando trazer algumas coisas da parte de estratégia empresarial para dentro da profissão do trader, né? E principalmente para aqueles que estão começando. Hoje o vídeo é mais curtinho. Então vou falar brevemente sobre o diário do trader. O diário de trader, muitos profissionais falam para que a gente tem que ter, e eu tive até uma dificuldade para entender o funcionamento dele, até porque eu não achei ele, como é que ele poderia me dar as informações necessárias para eu poder melhorar meu operacional, esse tipo de coisa. Era muito subjetivo a forma de interpretar ele. Então, após isso, eu fiz algumas modificações, justamente com o objetivo de melhorar o meu desempenho. Então, esse aqui é um modelo com algumas modificações, só para exemplificar uma parte do diário do trader. E eu fiz uma classificação, botando data, o papel que eu fiz, compra ou venda, horário de entrada, saída, o tempo, quantos contratos, quantos pontos, a parte financeira, motivo da entrada, que eu comecei a botar o setup, que antes eu não botava. Comecei a tornar mais específico cada coisa que eu fazia. E isso foi me aprimorando. Também botei uma coisa que se a minha entrada foi correta ou incorreta, porque muitas vezes, por exemplo, aqui nesse exemplo que tem no dia 8, eu fiz uma entrada no setup 9.1 que a entrada foi correta, mas não desenvolveu. Por quê? Porque o setup 9.1 estatisticamente ele não vai dar 100% de acerto. Então eu botei scalp quando aquela operação que é errada eu saí antes e consegui ganhar alguma coisa ainda, mas não significa que a estratégia está correta. E eu fui fazendo conta por que eu não estava ganhando dinheiro com a quantidade de acerto e fui botando o motivo disso, resumidamente. Para lá tem mais fatores psicológicos, ansiedade que acabavam me influenciando, mas isso aqui eu tirei alguns dados justamente para eu poder futuramente poder analisar e melhorar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a interpretação dos dados. Então não pode se modificar aquilo que não se mede. Então eu modifiquei os dados da planilha para mim poder medir e ver onde especificamente que estava o meu erro. E isso é legal porque eu vou descobrir qual é o meu problema para eu fazer dinheiro. Por que está acontecendo que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro? Pô, minhas entradas, a maioria está correta. O que está acontecendo? Então, baseado nos dados coletados, eu posso fazer correções. Eu usei um sistema que alguns já devem ter ouvido falar, que é o PDCA. Ele é um ciclo de planejar, fazer, checar e agir. Então eu vou falar resumidamente desse ciclo depois, porque eu planejo, faço, executo e verifico e vou agir e planejo novamente. Ele é cíclico até que eu vou resolver o meu problema. Então eu vou ter que fazer isso e usei o diário de trader para me resolver o meu problema. Então eu fiz vários ciclos desses para me chegar no meu objetivo. Resumidamente, o que eu vou planejar? Eu vou definir como é que eu vou operar, vou medir os resultados das operações e vou analisar os resultados das operações. O fazer é o que eu vou usar para melhorar baseado naqueles dados da execução. Então eu vou aplicar contramedidas e ações corretivas na minha execução no futuro, depois que eu fizer a minha análise. Quando eu checo, eu avalio os processos e os resultados daquilo que eu executei. E as ações para evitar a recorrência de erros, que entra aqui no fazer, no aplicar contramedidas, quando eu volto lá no meu ciclo e eu preciso refazer o meu ciclo. E o agir é padronizar o operacional. Depois que eu chego nesse ponto aqui, que eu solucionei todos os problemas que eu tenho, eu crio um padrão operacional. Isso faz parte também do processo de aprendizado. Então, o que eu cheguei? Que dentro das minhas operações eu tinha um erro de 25%. E 75% eu tinha de acerto. Lógico que esses erros são erros verdadeiros. Eu fui cada vez filtrando mais esses erros para poder reduzir e ter uma maior assertividade. Mas o que mais interessa é a parte financeira. Porque às vezes eu posso ter muito erro, mas se eu ganho 10 vezes mais do que nesse cenário que eu estou mostrando aqui, pô, eu prefiro errar 90% e acertar 10% e ganhar 1 milhão. Então, uma das coisas que eu avaliei foi se o meu trade se desenvolveu ou não, estando certo ou estando errado. O que é o trade se desenvolver? Ele seguir uma tendência por um longo período de tempo. Tá? Então, por exemplo, de todas as minhas entradas, 67% desenvolvia.
25% não desenvolvia. E 8% era o scalp, que é aquela que eu errei, mas eu consegui perceber que a entrada não ia desenvolver e eu acabei saindo antes, mas racionalmente eu saí antes. Depois disso, eu cheguei a esse quadro resumo. Então, o que eu comecei a perceber? Que eu estava sendo tirado antes do trade, não fazia pontuação maior. Uma das coisas era porque o meu stop era muito curto. Então, por exemplo, eu era violinado, saía do trade e desenvolvia. Outra coisa, sair antes da hora. 42% eu estava saindo fora da hora, antes do momento certo. Então o que acontecia? Aí entra fator ansiedade, N coisas que estavam me influenciando, medo de perder dinheiro, que era o fator que fazia isso. 17% eu elenquei como realmente entrada por ansiedade. Eu fiz muita besteira por ansiedade. Pô, não peguei entrada, entrava atrasado. Aí não fazia ponto. Ou ficava com stop longo demais. Aí juntava ansiedade com stop longo demais e era estopado. Porque puxava, ficou muito longo, vou encurtar o stop porque está longo. Aí era estopado e o mercado desenvolvia. 8% que eu não considero erro, que é a parte do setup, que foi uma entrada correta, mas o setup não desenvolveu, que está dentro das possibilidades, e 8% interpretação do mercado, que eu fiz análise errada do que eu estava visualizando, ou teve algum fator que eu só percebi numa análise mais profunda. Então, com base nisso aqui, lá no PDCA que eu falei, o que eu descobri? Que eu, para melhorar, precisava alongar o meu stop e segurar a operação. Então, essa foi a medida racional que eu encontrei dentro do meu operacional que eu tinha que melhorar. Lógico que se racionalmente eu verifiquei isso, se eu deixar o stop mais longo e segurar minha operação, esquecendo o emocional, porque é um dado mensurável que eu encontrei, isso vai melhorar no futuro o meu psicológico, porque eu passo a seguir isso aqui. Porque quando bate emocional, eu lembro, opa, estatisticamente o meu problema é porque o meu stop está curto. E o meu problema é porque eu não estou segurando a operação. Então eu vou tentar segurar mais. Aí começa a desenvolver e ganhar segurança, mas esse é o meu caso. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Eu fiz um vídeo um pouquinho mais curto relacionado ao diário de trade. Se quiserem que eu faça alguma coisa mais aprimorada, é só mandar mensagem que eu vou estar fazendo. Obrigado a todos e bons trades.